Na última semana, ganhou visibilidade o caso de uma professora acusada de transfobia por errar o pronome de tratamento de uma aluna. Ela não tinha conhecimento prévio, pediu desculpas e corrigiu a partir de então. Essa situação me remeteu a um tema bem pertinente para trazer aqui para o canal. Vem comigo! Um sentimento comum que eu percebo quando as pessoas que não têm familiaridade com as pautas de diversidade têm é o medo. O medo ele pode ser paralisante, mas também é um instinto de sobrevivência. Se antigamente era o que garantia a manutenção da vida, hoje é usado como uma forma de se proteger do famoso cancelamento. Culturalmente, a sociedade foi repassando estruturas que mantêm privilégios para padrões pré-definidos como normativos, oprimindo aquelas pessoas que fogem deste tal padrão. Além disso, quando falamos especialmente de temas relacionados à sexualidade e gênero, e talvez muitas pessoas não saibam, mas a gente faz uma relação equivocada, como se fossem interdependentes, né? A gente chega, então, quando a gente fala desse assunto, a gente chega a um aspecto rodeado por tabus. Portanto, o estranhamento com tudo que foge do padrão cis heteronormativo, essas palavrinhas a gente vai falar mais aqui no canal, é gerar desconforto, porque é aí que o medo surge. Então, quando as pessoas me procuram muitas vezes para pedir um orçamento, para conversar sobre essas demandas, eu percebo que elas já chegam de uma forma bem defensiva. Assim como também as pessoas, quando eu vou realizar algum tipo de treinamento, é muito comum que elas se coloquem nessa posição de defesa. Porque elas já querem muitas vezes evitar fazer exatamente algo errado. 3 anos atuando como consultora de diversidade e dão uma amostra razoável para entender que há uma grande necessidade de se treinar as pessoas para que elas possam sentir-se mais seguras na hora de abordar o tema e, obviamente, orientá-las de como agir naquela hora que gera o frio na barriga de todo mundo, quando alguém erra. Ninguém nasce sabendo nada. Porém, além dessa iniciativa em buscar o conhecimento, é importante compreender, entender o impacto de utilizar estes termos e por que eles devem ser utilizados de uma forma correta. Então, vamos entender agora na prática o que significa identidade de gênero? Identidade de gênero é como eu me vejo. Eu posso ser cisgênero, me identificando com meu sexo biológico designado no meu nascimento, e aí, desta forma, então, eu me chamo, me caracterizo como uma mulher cis ou homem cis. Ou eu posso ser transgênero e não me identifico com o sexo biológico designado no meu nascimento. Portanto, me tornaria uma mulher trans ou homem trans. Posso ser não binário, utilizando desta forma o pronome neutro, como também posso ser agênero e não me identificar com gênero algum. É importante destacar que a identidade travesti, neste caso, é sempre feminina, inclusive vista hoje como uma forma de resistência. E a partir das identidades de gênero, a gente tem então os pronomes de tratamento que pertencem ou no feminino ou no masculino, bem como aquele do gênero neutro, elo ou delo. O pronome neutro, ele também pode ser adaptado em palavras que tenham flexão de gênero. O exemplo mais comum é todes. E aí, eu sou obrigada a usar todes? Ninguém pode ser obrigado a nada. Porém, você, pessoa cis heteronormativa que se identifica no feminino, gostaria que lhe tratassem no masculino? O tratamento adequado de gênero, conforme a pessoa se identifica, faz parte de um processo de pertencimento. Vou dar um exemplo considerado até besta, né? Que acontece comigo, mas só para exemplificar para vocês essa questão do pertencimento. É algo que me deixa extremamente irritada quando erram o meu nome. Eu já fui de Franciele, que é o mais comum, a Patrícia, numa troca de mensagens escritas, ou seja, o meu nome estava ali. O incômodo vem porque eu me sinto invisível. É como se eu fosse apenas mais uma pessoa, ou pior, não fosse ninguém, já que não vale nem a pena prestar atenção e acertar o meu nome. E veja bem, isso é um exemplo muito básico e muito simples, como eu disse, né? Porque afinal de contas, eu sou uma pessoa que desfruta de privilégios que estão nas estruturas da sociedade de acordo com os meus marcadores.
Um outro exemplo também, que já me aconteceu, foi de uma vez que eu cheguei numa loja pedindo por uma camiseta térmica para treinar e o vendedor foi muito assertivo quando ele me abordou simplesmente perguntando: masculina? Ué, eu sou mulher e eu não posso usar materiais esportivos? Como eu disse, esses exemplos são até simples e bestas demais, né? Pensando em toda a situação que eu desfruto de privilégios, né? Pelos meus marcadores. Mas elas me levaram a pensar no cotidiano dessas pessoas que diariamente precisam reforçar o seu nome, serem vistas por quem elas são, né? E esperar que sejam tratadas de uma forma que elas se sintam também reconhecidas por quem elas são de fato. Então, utilizar corretamente o pronome de tratamento ou adotar o nome social nos diálogos diários é importante para acolher essas pessoas. Se a gente aprendeu ao longo da vida o uso dele e dela, por que a gente não vai aprender o delo? Por que a gente não vai se esforçar em aprender coisas novas? E bom, se por acaso ao longo dessa jornada você cometer algum erro, e eu aviso que você vai, peça desculpas, corrija e siga adiante. O mais importante, caso você não saiba como corrigir, pergunte para a pessoa em questão. É muito mais gentil e honesto ter um diálogo assim, reconhecendo as nossas vulnerabilidades, os nossos conhecimentos, do que a gente persistir num erro que a gente sabe que vai magoar e machucar a autoestima dessas outras pessoas. Acompanhe meu canal para que a gente possa aprofundar ainda mais esse tipo de debate aqui.